E chegamos ao oitavo e último episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, com um daqueles encerramentos que deixam os fãs de Game of Thrones com aquele já conhecido retrogosto de tristeza no fechamento de histórias. Mas, ainda assim, um episódio cheio de bons diálogos e cenas que mostram que, ao menos em teoria, a guerra será muito mais brutal no futuro da série. Pois é, gente, acabou. Acabou essa temporada de Casa do Dragão, goste você ou não, chegamos ao fim com uma temporada cheia de boas cenas, emocionantes, personagens cativantes, alguns bem irritantes eu diria, mas que nessa reta final resolveu colocar muita água nesse feijão para fazer a coisa render. Olha, e sendo bem sincero, eu vou até dizer para vocês que eu não achei esse encerramento ruim de tudo não, eu achei que tiveram até algumas boas cenas, algumas boas passagens, mas em diversos momentos eu tive a impressão de estar assistindo um trailer para saber o que vem pela frente numa próxima temporada, principalmente com momentos que poderiam ter sido completamente resumidos. Um deles, por exemplo, foi a introdução de um novo personagem que terá sim uma participação legal no futuro da história, que é a Sharaco Lohar, aquela almirante da Triarquia, que é quem vai comandar a frota que Tywin Lannister foi lá para contratar, foi lá para fechar esse acordo. Lembrando que Porto Real continua ali com aquele bloqueio da Casa Velaryon e, segundo ali a orientação do Aemond, ele manda o Tywin Lannister até a Triarquia para fazer um acordo, ver se eles podem mandar alguns barcos para lá para enfrentar as frotas Velaryon, já que a coroa, os Lannisters, enfim, não querem negociar com os Greyjoy, né? Principalmente porque o Lula Vermelha tá lá, o Dalton Greyjoy, que não teve nenhuma participação, apenas citação nessa fase da história até agora, né? Nessa temporada, ele vai entrar em conflito com outras casas do próprio reino, né? de Westeros mesmo. Então a alternativa foi buscar uma ajuda fora, e aí tem a introdução ali da Sharaco Lohar, que eu acho, posso estar errado, tá? Mas talvez seja o primeiro caso na franquia de Game of Thrones como um todo de personagens que mudaram de sexo. Porque o Sharaco, na verdade, quer dizer, a Sharaco, na verdade, é o Sharaco. No livro original, o personagem teve uma alteração de sexo ali. Era um almirante, um homem, bem assim, excêntrico, enfim, tem aquela coisa dele ter diversas esposas e tudo mais. Só que na série resolveram botar uma mulher. Isso influencia tecnicamente alguma coisa? Não, o papel dela deve ser a mesma, né? A gente viu inclusive na própria série principal, quando apareceram ali as casas lá da família Greyjoy que a gente citou, tinham mulheres lá no comando também, zero problema com isso, tá, gente? Zero problema o fato de ser homem ou mulher, só estou trazendo aqui essa informação de que houve essa mudança em relação a personagem. Eu só achei longo pra caramba, né? Rolando na lama com o Tyrant, depois vai fazer o jantar, e aí negocia e faz, e, sabe? No final das contas, só deixar claro que a personagem chegou ali, se fosse em qualquer outra situação, essa parte teria sido muito mais resumida. Agora, uma coisa que eu já gostei nesse episódio, e eu acho que faltou inclusive como um todo nessa temporada, que é mostrando um pouco mais da personalidade dos novos Cavaleiros de Dragão, principalmente o Wolf. O Wolf que entra ali meio que com um conflito com o Jace, né? Depois ele se portando de maneira muito mal educada lá na mesa com a Rhaenyra, ao ponto da própria rainha ter que chamar a atenção dele. Eu havia comentado sobre isso em vídeos anteriores, que eu achava que a personalidade desses novos montadores não havia sido muito bem estipulada, ou melhor, pelo menos não estava muito em conformidade com o que a gente vê no livro, porque o Wolf é aquilo ali mesmo, tá? Ele é um beberrão, ele é mal educado, eu acho que ele está até muito light na série até agora. Talvez essa mudança em relação aos episódios passados venha pelo fato de que o poder subiu a cabeça, sabe? O cara sempre viveu ali na Baixada das Pulgas, enchendo a cara naqueles bares, naquelas tavernas, e de repente ele tem um dragão e ele é visto como alguém que está na nata da corte.
Então aquilo pode ter subido a cabeça dele de alguma maneira? Pode, né? Mas, enfim, né? Já é bom vocês ficarem cientes de que esses novos montadores, logicamente, eles são uma vantagem para a Rhaenyra, mas né, vão dar algum problema, vão dar alguma dor de cabeça também. Inclusive, mais uma vez, a Rhaenyra foi ali desaprovada dentro da sua própria casa, né? Já que ela propõe que haja uma incursão, ela diz a esses novos montadores que vai precisar muito deles em breve, e eles ficam ali meio assustados, tipo, não, mas a gente vai ter que matar inocente, né? Como assim? Como é que isso vai funcionar? Porra, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Você não tá montado numa máquina de combate, sabe? De destruição em massa, que é um dragão, à toa. Ninguém te botou aí pra ficar comendo asinha de frango, né? Você tá nessa posição porque em algum momento você terá que assumir um papel nessa guerra. E os caras contestam. Aliás, o que não falta nessa corte da Rhaenyra é ser contestada. Olha, gente pra reclamar dela, coitada. Ela arrumou assim, ó, de monte. E isso também deriva um pouco de uma certa confusão no roteiro, porque a princípio a Rhaenyra ela não quer atacar, mas depois ela resolve que ela vai atacar, e aí ela fica naquela dúvida. Ela pretende, ou melhor, ela pretendia, né, usar apenas a ameaça de ter mais dragões do que os verdes, digamos assim, e aquilo por si só convenceria eles a se renderem, sabe? Umas ingenuidades que a personagem demonstra em alguns momentos que parece que ela está regredindo, né, ao invés de se desenvolver. Até porque no mesmo episódio que ela diz que ela gostaria apenas de usar esses dragões como uma ameaça, uma espécie de guerra fria, nesse mesmo episódio ela vira para Alicent e diz que se ela tiver que agir, ela vai ter que matar os filhos dela, porque ela tem que tirar qualquer tipo de concorrência ou de alguém que possa contestar o trono dela de alguma maneira. Ou seja, ela sabe o que ela precisa fazer. Desde o início ela sabe, ela entende, então não tem por que ficar nesse papinho todo, né? O único que apoia ela realmente ali para atacar, para agir, para ser mais incisiva é o Corlys. O Corlys que tem uma visão mais estratégica de combate, é um cara mais experiente, conviveu entre os verdes durante muito tempo, quando fazia parte do conselho. Então ele entende, ele sabe do que essas pessoas são capazes, ele é o único que realmente apoia ali a Rhaenyra de maneira integral. E por falar em Corlys, que sabão o velho levou do Allen, né? Deu uma mijada na cabeça dele ali, jogou na cara todos os anos de abandono, né? De alienação parental. E falou, olha, agora você quer vir aqui me ajudar, quer me oferecer esmola? Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Eu e meu irmão, a gente vai estar aqui, vai ser leal, enfim, mas ó, não vem com esse papinho de pai amoroso, de querer ajudar, de querer participar agora, que a coisa não vai funcionar. Mas fiquem tranquilos, porque eu tenho certeza que a relação entre eles em algum momento vai melhorar, até porque o Allen terá um papel muito importante no futuro da Casa Velaryon. Mas a coisa não está conturbada só do lado dos pretos, não. Do lado dos verdes também, a gente vê ali o Aemond totalmente pistola, agora que ele sabe que ele não é o único com um dragão super poderoso. Do lado da Rhaenyra tem mais 7, então ele começa a ficar realmente preocupado, porque ele é grande, mas não é 2, e o cara fica tão pistola da vida que vai atacar Ponte Aguda, que eu acho, posso estar enganado, a galera talvez aí, né, que possa estar assistindo, que seja mais fã cracuda de Game of Thrones, pode me ajudar nessa, mas é dito ali de que o Aemond ataca Ponte Aguda, que é a sede da Cadamasset, né? A Cadamasset ou Massey, que é a sede, que é uma das casas que apoia a Rhaenyra. Mas eu acho que a sede da Casa Massey é Baile Pedra, cara. Ponte Aguda, se eu não estou enganado, é a sede da Casa Baremont, que ambas ficam, acho que na mesma costa, é uma muito próxima da outra, mas são casas completamente diferentes. Eu acho que a série deu uma equivocada nisso, mas também assim, não influencia em nada isso. O que importa mesmo é que toda essa confusão, todo esse receio do Aemond fez com que ele fosse atrás de quem? Da Helaena, que assim,
teve mais falas nesse episódio do que na temporada como um todo, né, gente? Vamos combinar que é uma personagem que ela tá completamente esquecida no churrasco esse tempo todo. Às vezes ela aparece ali muito rapidamente, mas a série às vezes parece que esquece da existência dela. E eu fiquei até surpreso, né, negativamente surpreso, quando é dito ali que a Helena não quer voar, ela não gosta muito de voar, que ela não monta mais, né? Isso é dito em algum momento, acho que a Rhaenyra fala isso. O que é uma decisão completamente tosca, porque no livro a relação entre as duas é muito boa, né? As duas que eu digo, entre a Helena e a sua dragão, né? A Dreamfire. Eu não entendo por que a série fez isso, por que levantaram esse discurso de que elas, sei lá, não estão juntas, de que a Helena não gosta de voar nela. Gente, faz zero sentido, tá? Mas o que importa aqui mesmo é essa pressão que o Aemond coloca em cima dela e como ela responde, né? Ela que é meio mosca morta a temporada inteira, agora ela dá uma prensa ali no Aemond também, principalmente contando para ele o fim dele, né? A morte dele lá no Olho de Deus. Se você não sabe o que é o Olho de Deus, né? Se você não quiser procurar para não levar spoiler, mas aquela profecia dela, digamos assim, tem a ver com a morte e a derrota do Aemond mais no futuro. Lembrando que a Helena, ela tem esse sangue entre os Targaryen, né? Dos sonhadores, dos profetas, daqueles que podem ver o futuro. Dizem que o próprio Aegon, o Conquistador, ele tinha esse dom, até porque, né, ele, segundo o rei Viserys, veio dele a visão da canção de Gelo e Fogo e a profecia de que os Targaryen que iam proteger o Westeros. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas ela realmente tem esse dom. Olha, e a Rhaenyra e os pretos não estão errados de ter até uma certa preocupação com ela, porque a Dreamfire, apesar de ser um dragão pacífico, né, e a própria Helena também, é um dragão poderoso, antigo, né? Ela era montada pela Rhaena, que era a irmã mais velha do rei Jaehaerys ainda, olha só quanto tempo faz isso. Então é um dragão grande, poderoso, adulto, experiente. Os pretos fazem bem em ter um certo receio em relação a ela, sim. Enquanto isso, Larys Strong está ajudando o Aegon a fugir, né? Sabe que se ele ficar ali pode ser um risco para ele e a gente vê que realmente eles conseguem fugir ali. O Larys, ele dá a entender de que seria legal eles irem para Bravos, já que ele jogou muito do dinheiro da corte, né, da coroa pro banco de ferro. Então se eles forem para lá vão ter uma vida boa e confortável e poderem voltar em algum momento ainda com alguns recursos. No livro o Aegon realmente ele foge, ele se esconde em algum momento, mas ele não faz dessa maneira. Na verdade, enquanto a Rhaenyra, né, o pessoal todo vai para Kingsland, né, vai para Porto Real para tomar o Trono de Ferro, ele faz o inverso. Ele vai para a Pedra do Dragão, ele vai para Dragonstone para assumir a cadeira lá. Ele vai ficar lá um bom tempo, ele vai fazer lá a base onde ele vai se recuperar. Então tem uma inversão entre as casas. Mas eu não sei até onde a série vai levar isso daqui pra frente, tá? Bom, mais longe da capital também tivemos ali algumas ceninhas, algumas menos interessantes, como por exemplo o Criston Cole, que todo mundo esqueceu dele, mas tá sentado lá no meio do mato, chorando pitangas, de que o exército não serve pra nada, que o que vale é dragão, e eles são só poeira, e tá chorando pela Alicent, porque ele sabe que ele foi um merda a vida inteira, e não honrou o manto dele, enfim, ficou chorando lá pro cunhado postiço dele. Mas aí a gente vai para Harrenhal com o Daemon, dessa vez não alucinando, né? Graças a Deus acho que acabaram essas fases das alucinações intermináveis, mas esse trecho do Daemon aqui, ele é interessante, ele é importante por algumas razões, tá? A primeira é que agora finalmente a gente consegue entender por que o personagem passou tanto tempo lá, por que ele teve aquelas alucinações, aqueles sonhos, aquela chatice toda. Agora a gente consegue entender, porque aquilo ali foi aos poucos moldando a personalidade do Daemon. O Daemon que sempre foi aquele cara
impulsivo, arrogante, um personagem que, né, todo mundo gosta, mas era um cara difícil ali, carne de pescoço pra caramba. Esse tempo que ele passou lá, tendo aquelas visões, é como se o personagem tivesse feito uma viagem ao seu eu interior e trazido à tona todos os seus defeitos, sabe? Os seus medos, as suas angústias, as suas ambições, e aquilo mexeu ele, moldou ele para que ele fosse alguém mais centrado, mais sério, menos indiferente, com um pouco mais de empatia. Ou seja, no fim das contas, né, tudo aquilo foi uma curva de evolução para que o Damon se transformasse numa pessoa melhor, né? E tivemos a cena do sonho dele, quando ele toca a árvore coração na presença da Alice River. Ele tem aquela visão profética do futuro, que nada mais é do que o futuro de Game of Thrones mesmo. A gente viu ali cenas, por exemplo, do Corvo de Três Olhos, que ficou meio que provado aqui, que é realmente o Bryden Rivers, que era, né, um descendente do rei Aegon IV, com uma mulher da casa Blackwood, se eu não estou enganado. Mas a gente vê lá o Corvo de Três Olhos, que é o Bryden, que quem lê os livros também meio que já sabia disso, porque quando o Bran encontra com ele lá preso naquela árvore, que está nessa visão do Daemon também, ele diz, né, antigamente me chamaram por outro nome, né, eu era Brandon, enfim, já está meio que definido aquilo ali. A gente vê a longa noite com os caminhantes brancos chegando, uma cena que mostra um dragão morto ali, um monte de gente morto na neve, que pode ser uma referência para a Batalha de Winterfell, ou, quem sabe, uma visão de o que aconteceria se os caminhantes brancos ganhassem, se eles avançassem por Westeros, né? Fica ali meio subentendido, mostra o Rei da Noite, o que mais que tem? Cometa vermelho passando, que é uma alusão, né? Que é o sinal do retorno dos dragões, e logo em seguida temos o que? Daenerys Targaryen com seus 3 dragõezinhos nascendo ali, o que deixa claro realmente que ela é a prometida da canção de Gelo e Fogo, né? Da profecia do Aegon, que passou por Viserys, que foi passando para todo mundo, né? Que agora chega até o Daemon através dessa visão. E aí a gente tem que levar algumas coisas em considerações com essa visão, com isso tudo aqui. Em momento nenhum a gente vê o Jon Snow sendo citado, tá? Jon Snow não aparece em momento nenhum, não está ali, o que realmente reforça de que a Dany seria a escolhida, a prometida, a Azor Ahai, né? Ela é o elo que vai salvar o Westeros, o que de certa maneira é uma correção daquele final tenebroso de Game of Thrones que a gente assistiu, né? Onde a menina passa a série inteira se transformando numa rainha e chega no final, colocam ela como uma surtada psicótica montada num dragão, tacando fogo em todo mundo sem saber o que fazer, né? Completamente aloprada, inconsequente, indo em conta de tudo aquilo que transformaram ela para ser, né? O final de Game of Thrones é bem ruim. Então, de certa maneira, agora eles estão tentando limpar essa barra e fazendo essa conexão com a canção de Gelo e Fogo, que é uma coisa que a série vem fazendo desde a primeira temporada também, para justificar o final de Game of Thrones, de que não, seria tudo realmente daquele jeito, porque havia sido profetizado há muito tempo. Eu tenho uma certa resistência com essa coisa de profecia, sabe? É algo que é muito mais da série do que dos livros, mas o que ao menos me deixa mais tranquilo é que, sabendo que o final da série foi ruim, eu espero que o Martin não faça aquilo com os livros. Se ele viu a reação, se ele viu que as pessoas não gostaram, se ele viu que ficou realmente mal feito, eu imagino que o final do livro será completamente diferente. Mas aí isso também é outra história. Inclusive, nessa visão do Daemon também teve uma referência sobre a própria morte dele, mas aí eu também não vou dizer nada aqui para não entrar em spoiler, né? Se você quiser, você pode procurar mais sobre isso. O fato é que no fim ele acaba vendo o quê? Rhaenyra coroada, sentada no trono de ferro. Quem chega logo depois em Harrenhal? Rhaenyra.
E aí tem toda aquela cena deles ali, e ele finalmente se ajoelha e rende toda as honras e glórias a ela. Ou seja, todo esse período sabático que ele passou alucinando em Harrenhal realmente ajudou a aumentar o amor, a devoção, a lealdade do Daemon em relação a Rhaenyra. Do ponto de vista da série, narrativamente, é interessante? É interessante. Só que meio desnecessário, porque é uma coisa que eu, ao menos, sempre disse aqui, é que o Daemon tem muitos defeitos, ele pode ser uma pessoa muito difícil, mas ele é leal. Ele sempre foi leal. Foi leal ao irmão dele e será leal a Rhaenyra. Sempre foi, cara, sempre foi. Sabe? Então, a série, ela desconstruiu o personagem apenas para reconstruí-lo como aquilo que ele deveria ser. Sabe? Há quem vá gostar dessa curva toda de evolução, né? E isso vai aumentar até um certo nível de empatia com o Daemon, o que nem é tão necessário assim, porque é um dos personagens mais amados da série, né? O Matt Smith faz um excelente trampo com ele. Mas eu acredito que isso seja para reforçar ainda mais a posição do Daemon, sim. Bom, no final acaba que ele e a Rhaenyra se acertam, ele diz que não vai mais abandoná-la, que vai ficar com ela. Lembrando que a série tirou a personagem que era amante do Daemon, que é a Ortigas, a montadora do Roubovelha, né, do Shipstealer, que é aquele dragão selvagem que a Rhaenyra tá atrás. A Rhaenyra que tá completamente perdida, andando lá no mato, no meio do vale, abandonou os filhos da Rhaenyra, porque a missão dela era cuidar daqueles moleques, né? Ela abandonou eles para ir atrás daquele dragão. Acho que tá bem cantada a bola de que ela deve assumir, que ela deve se transformar numa montadora, o que vai totalmente em contra do que a gente sabe do livro. No livro, a Rhaenyra não monta em outro dragão. Quem vai montar no Roubovelha é a Ortigas e ela seria a amante do Daemon, e a série está mudando isso tudo, o que possivelmente pode ter efeitos bem diretos na história, tá? E aí a gente chega pro final, que assim, é aqui que eu digo que a série foi meio canalha, né, de alguma maneira, porque aconteceu o que eu sempre disse que ia acontecer, cara. Criou-se, né, toda uma confusão, todo um apelo da coisa, do mal entendido da Alicent com o Viserys, e aquilo fez com que desencadeasse toda essa guerra. E eu sei que já haviam movimentos de pessoas pró-Rhaenyra, né, e de outros nobres pró-Aegon, e de que possivelmente a guerra ia acontecer de qualquer maneira. Poderia. Só que a coisa começou do jeito que começou, porque a Alicent, entre aspas, validou a escolha do Aegon. Ela, como rainha, ela validou aquilo, né? Eles esconderam a morte do Viserys um tempão, conseguiram agir por baixo dos panos, prenderam um monte de nobres para que eles não saíssem por aí falando, espalhando a notícia, se rebelando. Vocês lembram disso? Ou seja, sim, teve impacto. O que a Alicent fez teve impacto. E eu sempre disse, cara, no final, vocês querem valer quanto? Eles vão dizer que essa guerra toda, na verdade, as vítimas são as mulheres, né? No caso, a Rhaenyra e a Alicent, que eram muito amigas e foram jogadas nesse turbilhão de emoções e traições e maquinações. E é isso que está acontecendo. A gente vê que as duas conversando ali naquela cena, que não existe no livro também, mas assim como não existiam tantas outras, enfim. Você vê que a Rhaenyra está ressentida, mas ao mesmo tempo ela até se emociona um pouco ali ao ver que a Alicent está concordando com a morte do próprio filho, e rola meio que uma empatia, uma sororidade entre elas, de duas rainhas que eram amigas, né? Sendo que Rhaenyra e Alicent nunca foram amigas no original, mas enfim. Eu acho que isso é um pouco assim, é uma decisão, tá, que a série fez. Eu acho que isso conta muito mais para Rhaenyra e menos para Alicent. Eu acho que o público não vai comprar essa empatia com a Alicent, não vai absorver a personagem, tá? Ela vai sair como uma vilã, ela vai sair como uma errada mesmo. E é meio canalha porque você esconde certas ambições das personagens, como se a Rhaenyra não tivesse ambição, como se a Alicent não quisesse ambição, como se elas só, né,
fossem usadas ali, coitadas. Eles são vítimas do próprio destino. E não são, cara. Não são. As personagens, elas são problemáticas também. Parece que é uma passação de pano, dizendo que, olha, tudo que elas fizeram de errado é porque elas, infelizmente, foram obrigadas até chegar nisso. Não, cara. Tem coisa ali que é a decisão delas também. Né? Elas têm uma parcela de responsabilidade nas coisas que aconteceram também. É por isso que eu digo que a série ruma, né, assim, para uma coisa meio canalha, meio covarde nesse sentido, mas enfim. E assim, termina, né, ali com as tropas se movimentando, os lobos do norte descendo pro sul, saindo lá de Winterfell, as tropas Lannister e de Jardim de Cima chegando até as Riverlands, as tropas que estão saindo de Vila Velha mostrando o Daeron, né, que é o irmão mais novo do Aemond e do Aegon, montado na sua dragão, a Rainha Azul Tessarion, e no mar, né, ali o Corlys indo com a frota Velaryon se encontrar com a Triarquia, que está vindo ali com as suas forças também. Ou seja, foi um final de preparação para uma próxima temporada. O que me dá uma impressão assim, foi um encerramento ruim? Não, mas foi um encerramento que se prendeu. Aliás, desde a morte da Rhaenys, a série vem se prendendo. A gente vê que eles estão fazendo assim, o máximo possível para conservar personagens, para conservar dragões, né? Porque morre muita gente, cara, acontece muita coisa. E eu não estou dizendo que o final tinha que ser uma grande batalha, né? Que só é bom quando tem luta. Não, não é isso. Mas vocês percebem como é que o roteiro fica se prendendo, fica se amarrando, fica rendendo cenas e coisas que você vê claramente que é para segurar a história. Tipo, olha, a gente contou até aqui, mas se a gente for entrar nessas outras coisas, é melhor deixar para uma próxima temporada, sabe? Eu fico um pouco preocupado, porque quando isso geralmente acontece, aí fica muita coisa para mostrar numa próxima temporada, e aí fica o quê? Corrido, fica batido. Então, a gente sempre fica com o pezinho atrás, né? Fica com receio. Mas, como um todo, mais uma temporada, de uma produção excelente, personagens maravilhosos, né? A gente ama esse mundo de Game of Thrones, então é sempre suspeito a falar. É isso, gente. Me fala nos comentários o que vocês acharam da temporada como um todo, o que vocês acharam desse fechamento e o que vocês estão esperando para a terceira temporada, que agora é aguardar, né? Vamos aguardar, agora deve demorar um bom tempo para sair, e quando sair a gente continua aqui com as nossas análises, mas até lá, invariavelmente, a gente vai falar ainda muito desse universo de Game of Thrones por aqui. É isso, deixa o seu comentário, deixa o seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor, se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!